você vai ouvir nesta tarde, eu quero que você possa, neste exato momento, ouvir e ter na sua vida um despertamento de Deus. Tá certo? Então, você que está afastado da igreja, você que nunca aceitou a Cristo, eu quero que quando você ouvir esta palavra, você pegou o número do WhatsApp, o número aonde eu mandei você mandar para cá a mensagem para o WhatsApp. Você pegou. Então, pastor, se eu após essa palavra sentir vontade de aceitar Jesus ou voltar, como é que eu posso fazer? Você pode me ligar, tá? Eu vou fazer a sua confissão pelo celular e eu vou visitar você até na sua casa, tá certo? Então, muitas pessoas semana passada mandaram mensagem pedindo visitas nas suas casas e eu consegui fazer algumas visitas e ficaram outras pendentes. Eu quero pedir para vocês que mandaram e pediram a minha visita, que eu não pude te visitar, porque são muitas casas, ouvintes, são muitas pessoas que mandaram mensagem e são muitas visitas. Então você que quiser ainda a nossa visita, você pode mandar a sua mensagem por escrito pelo WhatsApp da igreja. Manda o seu nome, seu endereço e a partir de 3 horas da tarde, eu, meu pastor Joelson, vou começar a fazer as visitas. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é crente do outro ministério, eu sou o pastor do povo, meu irmão. Estou aqui para servir vocês. Então tá aí o número do WhatsApp da igreja. Se você quiser a minha visita, vou ungir a tua casa, vou orar por você, vou abençoar a sua família e com certeza o seu lar vai ser guardado e protegido pelas mãos de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 9 e o verso 13. Pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Apocalipse capítulo 9 e o verso 13, que diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta o quarto anjo, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do seu exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouviu o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinha coraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era a cabeça de um leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por esta 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca, porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, portanto, a sua cauda é semelhante à serpente, e tem a cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição e nem das suas ladruagens. Até aí, ouvinte, presta atenção. O livro de Apocalipse é o livro das revelações do Senhor Jesus Cristo ao seu servo João, quando foi lançado na ilha de Patmos. Então, ali na ilha de Patmos, João vai ter a visão do Apocalipse, que é a revelação dos acontecimentos dos últimos dias.
daquilo que haveria de acontecer sobre a face da terra. E João, a Bíblia diz que ele vai ver a visão, e nesta visão ele vai ver que foi dado ordem ao sexto anjo para que tocasse a sexta trombeta, e quando esse anjo toca a sexta trombeta, foi dado ordem para que fosse liberto os 4 demônios que estavam presos junto ao rio Eufrates. Então, pastor Joelso, o que representa trombeta? Trombeta representa despertamento. O que representa o rio? Rio significa nação, tribo e língua. O que representa ali o Eufrates? O Eufrates representa a antiga Babilônia, representa ali o jardim do Éden, aonde tudo se iniciou. O que representa as 4 pontas do altar de Deus? Significa os 4 cantos da terra. O que significa o altar? Que sobre o altar estava ali o ouro. O ouro representa a oração dos santos, daqueles que morreram por amor à palavra de Deus aqui na terra. Então, as orações dos santos, dos apóstolos, discípulos, daqueles que morreram por amor à palavra, pelo amor ao evangelho, estão diante do trono de Deus. E se você for ler no livro de Apocalipse, do capítulo 6 e o verso 9, você vai ver que João vai ver ali o 5º anjo tocando a quinta trombeta. E ele viu que os santos estavam debaixo do trono de Deus, clamando por justiça, pelo seu sangue derramado sobre a terra. E as suas orações foram levadas como ouro diante do trono de Deus, do altar de Deus. Então presta atenção. Você já entendeu que o altar de Deus, as 4 pontas do altar de Deus, significam os 4 cantos da terra. Trombeta representa despertamento. O rio representa nação, tribo e língua. O Eufrates representa aonde era a antiga Babilônia, aonde era o Éden, aonde tudo se iniciou. Agora, foi dado ordem a esse anjo para soltar esses 4 demônios que foram presos. E da mesma maneira que eles foram presos, foi dada ordem para eles serem soltos. E a Bíblia fala que quando eles foram soltos, João viu nessa visão que foi dado ordem a eles e autoridade a eles para matar a terça parte dos homens. E João viu que era aproximadamente 200 milhões. 200 milhões de homens cavalgando, né? O número do exército era de 200 milhões, que ele via cavalgando sobre o cavalo. Então, a Bíblia Sagrada diz que foi dado poder a esses 4 demônios para matar a terça parte dos homens. Então, veja bem, esse cavalo, João viu que esse cavalo, ele tinha a cauda de uma serpente. A cabeça do cavalo era de um leão. E da boca saía 3 pragas. E com ela matava a terça parte dos homens. Primeira praga, fogo. Segunda praga, fumaça. Terceira praga, enxofre. O que representa isso, pastor? O que representa a cauda? Representa, a serpente representa o diabo. A cabeça, que é o leão, significa a fúria do diabo. E o cavalo, pastor, significa guerra. E a praga, pastor, está acontecendo. Está acontecendo. João viu, na visão, 200 milhões de soldados cavalgando sobre o cavalo.
O que representa esses 200 milhões? Representa demônios que vão ser dados a eles autoridade para matar a terça parte dos homens dos 4 cantos da terra. E isso está acontecendo, povo de Deus. Foi dado ordem, a 6ª trombeta foi tocada. A 6ª trombeta foi tocada e o que estamos vendo é o cumprimento da palavra, porque as 4 pontas do altar de Deus representam os 4 cantos da terra e foi dado a ele poder para matar a terça parte dos homens. E João viu 200 milhões, então é aproximadamente isso que vai morrer. Porque a terça parte dos homens é muita gente que vai morrer, porque é cumprimento da palavra de Deus. Pastor, o Senhor já me trouxe um entendimento que a cauda, que é a serpente, é o diabo. A cabeça, que era de um leão, é a fúria. O cavalo é guerra. E as 4 pragas, e as 3 pragas, pastor, que saía da boca do leão. As 3 pragas. O que representa? O fogo representa tormento. O povo tá ou não está sendo atormentado? Tá. O pânico, o medo, isso é tormento. É isso que o diabo quer, atormentar a humanidade, o mundo, o povo. Segunda praga que saía da boca, porque as 3 pragas, entende bem, ouvinte? As 3 pragas que saía da boca do leão matava a terça parte dos homens que não quiseram se arrepender da sua idolatria, que não quiseram se arrepender da sua prostituição, que não quiseram se arrepender da mentira, do engano, do adultério. Então veja bem, essa praga que está na terra é o cumprimento da palavra. É o juízo de Deus, para que a humanidade venha reconhecer que Deus existe e que Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Então esse juízo de Deus que está sobre a terra é para fazer a mulher e o homem se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas idolatrias, das suas ladruagens, dos seus pecados, das suas iniquidades. É isso que Deus está trazendo sobre a terra, meus irmãos. É um momento de arrependimento, é um momento que você tem a oportunidade de se arrepender, de consertar o que precisa ser consertado, de resolver o que precisa ser resolvido, de mudar o que precisa mudar. Porque o mundo estava, meu irmão, totalmente desconcertado diante de Deus. Por quê? Porque não havia mais limite, não havia mais respeito, não havia mais ordem. O povo queria falar e fazer o que queria. Então Deus agora, com a sua palavra, está cumprindo. Então veja bem, as 3 pragas que saíam da boca do leão matava a terça parte dos homens que não quiseram se arrepender dos seus pecados. Só vai morrer quem não quiser se arrepender dos seus pecados, da sua prostituição, do seu adultério, da sua idolatria, da sua ladruagem. Se liberte, meu irmão. Abandona a droga, abandona a prostituição, abandona o álcool, abandona o mundo, abandona a concupiscência, porque ainda é tempo de você se arrepender. Deus está trazendo esse juízo para que você possa analisar e ver que o caminho que você estava levando era um caminho que ia te levar à condenação, era um caminho que ia te levar ao abismo, ao inferno. Então, voltando por causa do horário, o horário é rápido para passar, então presta atenção. As 3 pragas que saíam da boca do leão matavam a terça parte dos homens que não quiseram se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Primeira praga, fogo, tormento. O povo está sendo atormentado. Segunda praga, fumaça. Fumaça representa a contaminação.
O povo está sendo contaminado, pastora Denilza, dos 4 cantos da terra. Foi dado poder a ele, a esses 4 demônios. Então a fumaça representa contaminação. E o que está acontecendo, meu irmão? O mundo inteiro, os 4 cantos da terra está sendo contaminado pelo coronavírus, estão morrendo. E o enxofre, pastor, o que representa? O enxofre representa algo que fede, algo podre. Quantas vidas estão morrendo? Porque quando a pessoa morre, o corpo da pessoa fica podre. Então, fogo representa tormento, fumaça representa a contaminação do coronavírus. E o enxofre representa a morte. E é o que está acontecendo. E o que o João viu foi 200 milhões que ele via morrer. Então é isso que vai morrer. É a terça parte dos homens. E quando fala homem, está falando mulher. Então arrependa-se. Se humilha-se, se volta ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14 diz: se meu povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias capítulo 29 e o verso 13 diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarde de todo o vosso coração. A vinda de Jesus está próxima. Agora eu não posso ser leviano em dizer para você quando é que a vinda de Jesus vai acontecer, porque tem muita gente aí, ouvinte, que está até mesmo falando coisas que não devia falar. Mas eu posso dizer para você que a vinda dele vai ser como de um ladrão. 2 Pedro capítulo 3 e o verso de número 6. 2 Pedro capítulo 3, o verso de número 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de tão coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens e os ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano é como e 1000 anos como se fosse um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns a têm como tarde, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como de um ladrão da noite, e os céus passarão com grande estrondo e lamentos, ardendo e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, assim como no dia de Noé, Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 24 e o verso 37. Jesus falou aqui, Mateus 24 e o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, os dilúvios, comiam, bebiam, casavam e dava-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando que a sua vinda será como a vinda de um ladrão da noite. E assim como no dia de Noé foram destruídas aquela geração através do dilúvio, mas o céu e a terra permaneceu, mas a terra e o céu estão reservados como tesouro para ser queimados no fogo. E todas as obras dos homens, dos ímpios, serão desfeitas e queimadas ao fogo. Mas importa que todos se arrependam. Se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, automaticamente que o perdão de Deus,
através do seu Filho Jesus, virá para a sua vinda. Então, virá para a sua vinda. Então, Jesus falou que a sua vinda seria como no dia de Noé. No dia de Noé, o povo dava-se casamento, o povo bebia, o povo se festejava, o povo realizava os prazeres da sua carne. Mas eles ficaram despercebidos quando veio o dilúvio. Noé e sua família entrou na arca, então todos foram destruídos sem perceberem. E é o que ia acontecer com vocês, povo de Abaetetuba, e o mundo inteiro. Então Deus lhe diz: importa que todos se arrependam a fim de alcançarem a salvação e a vida eterna. Deus trouxe esse juízo para que o mundo, para que os homens e as mulheres venham se arrepender, para que venham ter direito de salvação e vida eterna. Então você que não aceitou a Cristo, você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Você que está afastado, você tem a oportunidade de voltar. Se você se arrepender, Deus vai ter misericórdia da tua alma, porque o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, foi derramado na cruz do Calvário, para que todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa terra e o céu estão preparados para quê? Como tesouro. Como tesouro, para quê? Para o dia do juízo, que virá como fogo, a terra e tudo aquilo que os homens e as mulheres fizeram de mais obras serão queimadas. É a Bíblia que diz, é a Bíblia que fala. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz: eis que vem dia e arde como fornalha, não ficará nem raiz e nem ramo que não seja queimado. Todos os soberbos, todos os que cometem a impiedade e o pecado serão queimados como palha no fogo. Mas para vós que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e ele trará debaixo das suas asas a salvação. Deus quer que o povo venha se voltar, se arrepender. E é tempo de arrependimento. Não importa a sua religião, o que salva não é religião, o que salva não é placa de igreja, o que salva é a palavra. Se renda ao Senhor, se volte ao Senhor. Ele quer assinar, Ele quer selar o teu nome lá no céu, no livro da vida. Mas para isso acontecer, você tem que aceitar a Ele, você tem que voltar para Ele, você tem que reconhecer que você estava vivendo uma vida errante, vivendo uma vida pecaminosa diante os olhos de Deus. Ouvinte, eu queria explicar mais, queria pregar mais, mas o tempo e a hora não permite. Eu ia orar por revelação.